Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. E aqui com vocês, Yurão falando. E já vou fazer aquele pedido especial. Deixa o like, se inscreve no canal e segue a gente nas outras redes sociais, Diário de um Pecador, no Spotify, Instagram, TikTok. E bora para mais um diário, já pega o caderninho aí. E o tema que eu queria falar com vocês é: e se Deus não fizer? E eu vou ler com vocês agora Daniel 3, a partir do verso 15, que diz assim: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quando a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não se prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aqui nós vemos nesse texto, de Daniel, muito famoso, Sadraque e Abednego, porque o rei tinha levantado uma estátua gigante e na Babilônia ali, era quando tocasse um sino, a música, a harpa ali, as pessoas deviam se prostrar diante daquela estátua. E nós vamos nesse texto, que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante daquela estátua, Eles eram jovens diferenciados, assim como vai falar no começo do livro, jovens inteligentes que eram diferentes das outras pessoas. Então eles já viviam num meio ali sendo diferenciados, fazendo a diferença. E aqui nós vemos nesse texto que eles seriam lançados na fornalha. Nós vemos depois que Jesus ou outra pessoa aparece ali dentro da fornalha com ele, o quarto na fornalha, aparece com eles e eles não são queimados, o fogo não queima eles. Até as pessoas que chegavam perto para aumentar o fogo se queimavam e eles não se queimaram. Só que eles tinham confiança em Deus. Eles tinham confiança em que Deus tinha um propósito para a vida deles. Então eles falaram: mesmo se a gente for queimado, mesmo se Deus não salvar a gente naquele momento, nós ainda não se prostraremos. Eu vejo a vida desses jovens, que eles acreditavam muito em Deus. E se Deus não fizesse, muitas vezes na nossa vida nós colocamos nossos pedidos diante de Deus em oração. E muitas vezes, por algum motivo, esses pedidos não acontecem. Uma pessoa não é curada, nós não ganhamos um emprego, nós não ganhamos a nossa casa. Mas e se Deus não fizer um milagre na sua vida? Como que você vai continuar persistindo em Deus? E o primeiro tópico é acreditando no propósito. E eu queria ler com vocês Mateus 4:18, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: sigam-me, e eu farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Nós vemos que eu fico imaginando Jesus falando com aqueles homens, e nós vemos que Jesus chamando aqueles homens, ele devia ter um poder de persuasão muito grande, porque ele falou e aqueles homens largaram a sua profissão e começaram a seguir Jesus. Só que ele deu um propósito para aqueles homens. Ele chamou Pedro para ser pescadores de homens. Então nós vemos que o ministério de Pedro, depois que Jesus morre, ele cura pessoas, ele se levanta no meio de muitos para falar do amor de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham um propósito. Eles sabiam para que eles tinham sido feitos. Eles estavam no meio da Babilônia fazendo a diferença. Eles não se serviam dos manjares do rei. Eles oravam constantemente e não se prostravam. Eram diferenciados. Eles sabiam o propósito dele.
Outra marca para você não perder sua fé, né? Se Deus não fizer um milagre, é saber ter fé. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu fico imaginando o rei falando para aqueles jovens que eles seriam lançados na fornalha, só que eles tinham convicção da sua fé. Eles sabiam que se Deus não salvasse eles, né, daquela situação, né, do fogo, eles morreriam e estariam com o Pai no céu. Então nós precisamos ter fé, continuar crendo em Deus e saber que teve um motivo para que aquele milagre, aquele pedido que você fez a Deus não se realizasse, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, procure saber qual é o seu propósito. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o propósito. Continue tendo fé em Deus, no que Ele pode fazer, no que Ele já fez. Lembre-se do passado, assim, né? O que Deus já fez na sua vida. Então, que você possa ter fé. E por último, carregue a sua cruz, ou carregue o seu fardo. Em Atos 7:55 vai dizer assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estavam à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E quando o apedrejaram, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Nós vemos que Estevão aqui, ele pagou um preço por falar sobre Jesus, né? Ele morreu apedrejado. Então nós devemos carregar a nossa cruz, porque quando nós sabemos nosso propósito, temos fé, Jesus ele nos chama para carregar nossa cruz. Muitas vezes vai ser um preço de não ter esse milagre, né, que Jesus não fez. Alguma pessoa falar mal contra você, que nem aqueles jovens foram lançados na fornalha. Estevão morreu por amor a Cristo. Então, se Deus não fizer, continue persistindo, permaneça nele, permaneça em Cristo, porque vai valer a pena, né? Como diz aquela música, quando o grande dia chegar, nós veremos a face do nosso Criador, nós estaremos juntos ao Pai. Nenhum esforço que a gente fez na terra, talvez você esteja cansado, mas vai valer a pena. Então, se Deus não fizer, continue confiando. Tenha fé e carregue a sua cruz. Esse foi mais um diário. Fica com a gente aí, ó, se inscreve, compartilha com seu amigo assim, ó, fala, ó, não fica triste não. Continue persistindo em Deus e lembre-se, você é o diário que as pessoas lerão futuramente. Falou. Eita, não coloquei o texto. Ai, meu Deus do céu. Só que Jesus devia ser uma pessoa muito corta.